Olha aí, hein? Que segundona abençoada. Glória a Deus por sua vida. Já dá um like aí, querido. Já arrebenta o dedo aí do like, dá, né? Se inscreve. Fica à vontade aí. Quero te agradecer por isso. Vamos começar aqui nossa reflexão essa semana. Olha, o ser humano, homem e mulher, a Bíblia diz, e eu creio nela, que foi criado por Deus. Então aqui, para nós cristãos, é ponto final. Diz assim, Gênesis 1:26. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois o homem à sua imagem. A imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Está escrito na palavra de Deus em Gênesis 1:26 a seguir. Se tem algo que é intrínseco, é inerente ao ser humano, é esse processo evolutivo. O homem está num processo de evolução, e nesse processo de evolução, o homem ele tem, sob essa ótica de Deus, sob essa ótica da criação, esse formato da criação, o domínio. Deus deu o domínio para o ser humano. Ok? Então Deus deu ao homem o poder de governar, poder de dominar. E aqui eu quero tratar com você porque é interessante que surge até teorias que o homem veio do macaco. Charles Darwin desenvolveu essa teoria e por essa teoria muitos acreditam, né? Só que até agora diz que o homem desenvolveu tanto que eu nunca vi nenhum macaco construir nada. Nem viaduto, nem pontes, nem avião, nada. Então tudo que está feito, tudo que está construído foi por causa do homem. Mas vamos lá, né? Não vamos deixar o Charles Darwin para lá com essas teorias que ele inventou aí. Vamos falar sobre domínio. Vamos falar sobre domínio. Você sabe que o processo evolutivo que eu quero dizer não é uma evolução apenas biológica, mas o processo evolutivo de governo do homem, ela se estende a cada dia. O homem ele está nesse exercício de desenvolvimento, de descoberta, desde o seu início, desde a sua criação. Você já pensou que os antigos, os primitivos, não tinham como escrever? A escrita era feita de uma forma rudimentar. Por ser forma rudimentar, não tinha papel. Então, escrevia-se nas pedras, fazia-se sinais e outras coisas mais, certo? Bom, nós vamos aqui resumir algumas coisas para você entender aonde que a gente quer chegar. Olha, a questão de comunicação, o ser humano, ele vive esse processo a cada dia. Você imaginar naquela época como que uma carta chegava nas mãos do destinatário, quanto tempo demorava? Como que chegava? Às vezes chegava por animais, às vezes chegava por navios, às vezes chegava por caminhadas, longas caminhadas. A pessoa para receber uma carta demorava, às vezes até anos. E o homem ele vai encurtando essa forma. Ele vai encurtando a maneira de viver. Quando o homem
encurta, ele tem um objetivo. O objetivo é tornar essa evolução para ele num campo mais fácil, diminuindo o tempo, economizando recursos, sabe? Para que as coisas se tornem mais efetivas, dê um resultado melhor. Então esse formato de domínio do ser humano é justamente com esse objetivo de trazer facilidades para ele. Embora muitas vezes esse processo de trazer essa facilidade, à medida que ele avança nesse exercício, ele acaba sendo, vamos dizer assim, dominado por aquilo que ele mesmo inventou, certo? Nós vemos a questão do dinheiro. Dinheiro é uma coisa muito antiga, mas existia antes do dinheiro, existia o exercício das trocas, né? Depois vem salário, que vem da questão do sal, que era uma forma de pagamento, né? Veio os salários, a forma de pagar as pessoas, remunerar pelo trabalho. E nisso há uma evolução. Para a gente encurtar, hoje o dinheiro físico já praticamente nem existe. Há 10 anos atrás, há pouco tempo atrás, era surreal a gente perceber ou a gente conviver com algo que a gente não pudesse ter na mão, a substância, né? Seja substancial a cédula. Hoje nem precisa mais. Hoje não precisa mais. Os bancos trabalhavam com cheque, trabalhavam com TED, com DOC. Hoje não precisa ter dinheiro, você precisa ter somente os valores lá. Então, através de um Pix, você não precisa pagar mais taxa, não precisa mais nada, né? Você coloca um Pix daqui para outro lá e tudo bem, tudo certo, não é? Tudo isso, o homem ele vai se evoluindo. E a cada dia que passa, ele vai dominando essa situação. A tecnologia, ela vai avançando. Mas quem avança a tecnologia é o homem. As questões da medicina, né? Até o profeta Daniel, lá no capítulo 12, diz que a medicina se multiplicaria, né? A ciência, ele não fala medicina propriamente dito, mas a ciência se multiplicaria. E vamos ver a ciência se multiplicando, sabe? De uma forma assim absurda, de uma forma assim espantosa. Eu tive essa semana em casa, junto com a minha esposa, e assistindo lá o Fantástico, né, na Rede Globo, uma matéria muito assim, maravilhosa. Ali, a separação de gêmeos, eles eram colados pela cabeça. Então, uma coisa assim muito... A tecnologia teve que fazer parte da situação, sabe? Uma outra matéria dentro do mesmo programa do Fantástico foi a questão de cirurgia pelo formato do metaverso, sabe? Então, tudo isso assusta, mas isso é um processo que vem de longos e longos anos de estudo, sabe? De evolução. Ninguém consegue ultrapassar a página de um livro se ele não tiver um passo a passo. Então, eu quero tratar com você da questão da igreja. A igreja, você imagina a igreja, né? Quando a gente fala igreja, estou falando no campo físico. Eu quero tratar de duas coisas. A igreja no ambiente físico e a igreja no ambiente espiritual. No ambiente físico, a igreja evoluiu muito. Eu estou falando com você aqui sobre um domínio da internet. Está aqui um celular e aí nós estamos aqui para bater um papo. Que era impossível eu bater um papo com você, que às vezes está em Fortaleza, às vezes está no Recife, né? Quer mandar um abraço aí para os irmãos que estão lá no Recife, né? Outros estão em Fortaleza, outros estão em Manaus. E era impossível. Mas por quê? Porque Deus disse que o homem ele tinha que ter esse domínio, de dominar. Dominar para quê? Para facilitar a comunicação, para facilitar as coisas. Fisicamente,
A igreja, hoje, ela é dependente, eu falo igreja física, ela é dependente da internet. Quando veio a pandemia, as igrejas fisicamente tiveram, por ordem sanitária, fechar suas portas, fechar os cultos. E muitas pessoas começaram a cultuar a Deus, a prestar os seus cultos dentro de casa. Porque uma coisa surreal para mim, eu tinha escutado há muitos anos, nos anos 80, que nos Estados Unidos o pessoal servia a ceia por televisão. E aquilo eu achava um absurdo. Em 85, né? Como é que pode, né, dar ceia, a pessoa está lá na casa, vê pela televisão. Ah, isso é uma blasfêmia, é uma aberração. Né? E quando veio agora a pandemia, a gente entendeu que todo mundo praticou isso. Aí você vai vendo hoje que muitos não voltaram para a igreja física, para o ambiente, o templo físico. Por quê? Porque na internet tem os cultos, na internet tem a palavra, na internet as pessoas, né, servem a ceia. E aí nós vamos entender um outro lado, que é agora a chegada, né, através da tecnologia 5G, que aqui em São Paulo foi inaugurado quinta-feira, né, 25% da cidade já recebe sinais aí 5G. E o 5G vai trazer algo extraordinário, que é o metaverso. Muitas pessoas já se lançaram contra, né? Estou falando da questão de igreja, questão dos evangélicos. Ah, eu sou contra o metaverso, porque isso aí vai esfriar a igreja, porque não sei o quê. Querido, deixa eu falar uma coisa para você. Hoje nós não podemos estar falando se não for através da internet. O ser humano, ele tem o domínio sobre a internet, sobre todas as coisas, sobre a tecnologia não para. A tecnologia ela avança a cada momento, a cada segundo, e a gente não consegue acompanhar. Antigamente, né, abrindo um parêntese aqui, você vai me entender, antigamente, nas igrejas católicas, né, quando o padre, ele lia lá o evangelho, ele dizia assim, vamos ler o evangelho segundo São Marcos. Aí ele lia, depois terminava aquele trecho, aquele texto, ele beijava a Bíblia e dizia assim, o evangelho da salvação. Ou seja, aquelas páginas daquela Bíblia, que é Bíblia Sagrada, foi se tornando sagrado. Quando chega aos nossos dias, muitas pessoas têm dificuldade de acessar a Bíblia pelo celular. Por quê? Porque tem a Bíblia como sagrada, ó, aquela página é sagrada. Não, aquela página é uma página comum. Ela é uma página como qualquer uma outra página. Apenas ela está escrito lá a palavra que foi revelada, a palavra de Deus está lá. Mas aí veio a internet, veio o celular. Ah, mas não pode ler pelo celular, qual é o problema? O problema está na página ou está na letra? Então a gente precisa, querido, a gente precisa entender uma coisa. O que vier em relação ao que é físico é simplesmente para facilitar. Agora, o que eu quero trazer para vocês é que o metaverso, ele está na medicina. Lá no programa do Fantástico, tinha um professor lá na Universidade de Harvard, e ele lá acompanhando os trabalhos feitos aqui em São Paulo, né, do metaverso na área da medicina, e ele elogiando as pessoas na medicina usando o metaverso aqui em São Paulo, e ele acompanhando lá em Harvard, lá nos Estados Unidos. Ou seja, as empresas fazem reuniões de metaverso, o dono da empresa está lá no Japão, mas o pessoal aqui está assistindo a mesma palestra aqui no Brasil, a mesma palestra nos Estados Unidos, a mesma palestra na Inglaterra. Ou seja, o mundo vai se aperfeiçoando, mas a igreja não. A igreja ela tem que ficar para trás, né? Aí, meu amigo, aí é lamentável.
Então a gente tem essa dificuldade, porque antigamente a igreja realmente ela foi tolhando, ela tolhou essa situação, ela foi fechando esse campo. Então você não pode evoluir. Aí tem agora, voltando o caso da metaverso. A metaverso, ela nada mais é do que uma tecnologia física. Uma tecnologia física. Lembra do pendrive? Você armazenava muitas coisas no pendrive. Era música, era foto, era imagem, muita coisa, documentos, tudo no pendrive. Agora não, você armazena na nuvem. Perguntaram aí para Dilma, né, quando ela estava na presidência lá, né, a presidenta, né, nem na palavra ela tem. Aí perguntaram para ela, não, mas falaram que nós vamos, tá tudo armazenado na nuvem. Ela disse que ia procurar um especialista para investigar onde que estava essa nuvem, que ela queria saber onde que estava essa nuvem. Pelo amor de Deus, né? Então, querido, a igreja, ela precisa andar. Está vindo a 5G, a nossa igreja não tem ainda a metaverso, pode vir, para mim não tem problema nenhum. Agora, o que não pode faltar, o que é essencial, não é o físico, entendeu? O essencial, aquilo que move a igreja, aquilo que dá vida à igreja é o espírito da letra, não é a letra. Paulo disse que, né, Jesus disse a letra mata, que era a letra que os judeus usavam. Mas o Espírito vivifica. O Espírito é o Espírito. Não tem metaverso para o Espírito. Não existe, porque o Espírito não é tocável. O Espírito é o cerne da igreja. Essa igreja ela não é física. Essa igreja que eu estou tratando para você agora é uma igreja espiritual. Ela se alimenta do que é espiritual. E o que é espiritual? A tua fé. Amém ou não? A tua fé é espiritual. Não existe um metaverso para a fé. É bom estar junto? É. É bom abraçar fisicamente? É. É bom estar tomando um café junto? É bom jantar junto? Fazer uma celebração junto? É ótimo, maravilhoso. Mas se não der para fazer? Ora, se não der para fazer, querido, o que a Bíblia mostra e o que Deus quer é que a gente viva pela fé, viva pela palavra, viva pelo que é no Espírito. Qual é o Espírito da letra? A tua fé. Qual é o Espírito da letra? A graça de Deus. Qual é o Espírito da letra? A misericórdia do Senhor. Qual é a misericórdia que está infundada no nosso interior? O amor de Deus que é derramado sobre as nossas vidas. O amor de Deus. Isso não tem metaverso. Amém, querido? Então eu quero que você entenda uma coisa. Uma coisa é física, que vai avançando, metaverso, sabe? Aqueles avatares que estão chegando por aí, tá? Deixa chegar. Deixa chegar. Agora, tem mais uma. O que vai alimentar você não são os avatares. O que vai alimentar você é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é no Espírito. É a misericórdia, é a compaixão, que é a mesma coisa, não é? É o amor de Deus, a graça de Deus e a fé que Ele colocou na nossa vida. É isso que vai modificar, é isso que vai ser o nosso carro-chefe, é isso que vai ser o nosso combustível. E eu quero que você vá por essa palavra. A igreja vai evoluir fisicamente, mas ela não pode perder a essência. A essência, ela é no Espírito. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família. Tá bem, querido? Tenha uma semana abençoada, em nome de Jesus.